vamos dizer que eu peço para vocês calcularem a derivada certo? Para a seguinte função. Deixa eu pegar aqui. X quadrado mais 2 vezes 2x menos 5 vezes 3x mais 2. Uma alternativa que você tem aqui é desenvolver esse produto, né? Certo? E fazendo essas multiplicações vai ficar uma coisa bastante grande, né? Mas você pode fazer isso se quiser. Ok? Eu não sugiro fazer isso, porque a ideia aqui é você usar a propriedade do produto, né? Para a derivada, não é isso? Lembra de que a propriedade do produto diz assim: quando você tem duas funções e está sendo multiplicadas e você quer calcular a derivada, então você deriva a primeira multiplicada pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Assim que você faz, certo? Então, dessa forma, podemos calcular aqui, vamos chamar essa em vez de F, para não confundir com essa, vamos chamar de H. Certo? Então, a gente aqui pode separar, imaginariamente, em dois blocos, né? Assim, x quadrado mais 2 vezes, e aqui você coloca 2x menos 5 vezes 3x mais 2. Certo? Ainda é a função h, só que separei convenientemente para me guiar ao calcular a derivada. Entendeu? E aí então eu aplico a propriedade. Esta aqui. Vou supor que esse é f, que esse é g. Então não vou derivar logo, vou só deixar o sinalzinho da linha, certo? Para calcular a derivada depois. Então a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Assim. Entendeu? Então, derivei primeiro essa função aqui, vai ficar multiplicada por essa, e depois conservo a primeira, né? E vou derivar a segunda. Aqui, novamente, você tem um produto, não é isso? Então, aqui tem que aplicar novamente a propriedade, nesse colchete. Então, vou copiar tudo até aqui e aqui separo usando a derivada. Depois calculo a derivada toda, certo? Se quiser, eu poder ir calculando logo a derivada, isso aí a gosto do consumidor, certo? Então, aqui, nesse colchete, aplico novamente a propriedade da derivada do produto, não é isso? Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? E agora, posso derivar tudinho, né? Vou derivar. Então, aqui,
estava como descendo, né? Mas tudo bem. Então, a derivada de x quadrado mais 2 é 2x, não é isso? E a derivada do x quadrado. O 2, a derivada é 0. Então, fica 2x, multiplica esse colchete. Certo? Ok. E aqui mais x quadrado mais 2 vezes. Então, aqui já vou derivar esse primeiro colchete. A derivada de 2x menos 5 é 2 só, né? Já que a derivada de o 2 fica fora, a derivada de x é 1, né? E a derivada de 5 é 0, né? Então fica 2, que multiplica 3x mais 2, mais 2x menos 5, vezes a derivada de 3x mais 2 aqui, e 3, né? Já que a derivada do 3 fica fora, a derivada de x é 1, e a derivada do 2 é 0, né? Ok? Então, aí, calculou a derivada. F de x igual a x quadrado vezes raiz de x menos 5x, certo? Estou pedindo para você calcular, por exemplo, a terceira derivada. Quanto vale a terceira derivada? Então, uma coisa que você pode fazer aqui, para facilitar a sua vida, é juntar a potência de x aqui, por exemplo. Ou seja, a função a princípio está escrita assim, não? Como x quadrado vezes raiz de x menos 5, não é isso? Menos 5... Menos 5x. Tá, falta o x aqui. Então, mas aqui, como é o produto, então podemos reescrever como x quadrado vezes x elevado ao meio, né? Menos 5x, certo? Agora aqui, já que são potências da mesma base, você conserva a base e vai somar os expoentes. 2 mais 1 meio dá 5 meios. Entendeu? Menos 5x. Claro que isso facilita a sua vida ao derivar, porque aqui você agora não precisa aplicar a derivada do produto de funções, sino que você aplica a derivada do x a n, simplesmente. Então, obviamente, que facilita a sua vida, né? Então, vamos calcular até a terceira derivada. Ok? Então, a primeira derivada vai ser a derivada de x elevado a 5 meios, né? Então, aplicamos a derivada do x a n, não é isso? Este. N, x a n menos 1, não é isso? Essa é a derivada. Então, ficaria assim. 5 meios, né? X elevado a 5 meios menos 1, não é isso? Ou 3 meios, não é isso? Né? 5 meios menos 1. Ou seja, 5 menos 2 sobre 2. Né? 3 meios. Ok? E a derivada do menos 5x dá só 5, né? Menos 5, né? Já que o 5 vai ficar de fora, a derivada de x é 1. Correto? Agora, calcula a segunda derivada. A segunda derivada é a derivada da primeira, né? Obtivemos já a primeira derivada, então vou derivar essa função agora, essa nova função, que é a primeira derivada, né? Então, você pode escrever assim para se lembrar, certo? Pode colocar assim, né? Segunda derivada é a primeira
a derivada da primeira. Não precisa, né? Só estou colocando agora para vocês lembrarem. Então, é a derivada de 5 meio vezes 5 meio vezes 3 elevado, x elevado a 3 meio menos 5, né? A derivada disso. Bom, a derivada do 5 meios vezes x elevado a 3 meios aplica essa decima de novo, né? Então aqui fica 5 meios vezes 3 meios vezes x elevado a 3 meios menos 1, ou seja, 1 meio, né? E a derivada de menos 5 é 0. Então vamos ver aí. 5 vezes 3 é 15 sobre 4 x elevado a meio. Correto? Essa aqui é a segunda derivada. E agora, vamos calcular a terceira. Então, para isso, eu vou aplicar a derivada na segunda derivada. Certo? A terceira derivada é a derivada da segunda. Ou seja, neste caso, a derivada de 15 sobre 4, x elevado a meio. Né? A derivada disso. Então, novamente, é a derivada do x a la n. Aí o 15 sobre 4 fica de fora. E a derivada de x elevado a meio é o meio de x elevado a meio menos 1, ou seja, menos 1 meio. Ou 15 quartos vezes 1 sobre x elevado a meio, né? Porque como está com expoente negativo, vai para baixo, né? Portanto, a resposta da conta que fizemos é 15 sobre 4 vezes x. Tá? Essa é a derivada que estamos buscando. Terceira derivada. Ok? Exemplo 3. Então, vou supor que f de x é 2 sobre x menos 1. Certo? E vamos calcular a quarta derivada. Certo? Até a terceira derivada, nós usamos linha, essa linhazinha aí para falar da derivada. Mas a partir do 4, você coloca entre parênteses assim. É a maneira de você representar a derivada, tá certo? Então, novamente, o que eu vou fazer aqui é tentar facilitar a minha vida e vou reescrever a função, né? Esse 2x menos 1, vou escrever como duas vezes x menos 1 elevado a menos 1. Tá certo? Como se fosse potência, né? Certo? Vou escrever assim como potência. E toda vez que derive, eu vou aplicar a regra da cadeia aqui. Certo? É uma forma fácil de você enxergar a derivada e você comete menos erros nas contas, né? Então, calculemos a primeira derivada. Vai ser o 2 fica fora da derivada, é a derivada de x menos 1 elevado a menos 1, né? Então, aplica você a derivada do x a la n. Então, vem o menos 1 na frente aqui, fica o parênteses elevado a menos 1, ou seja, menos 2, vezes a derivada que está dentro do parênteses, que é a derivada do x menos 1. Ou seja, a derivada de x é 1 e a derivada do menos 1 é 0. Então fica só 1. Arrumando a conta, aqui vai ser então menos 2 vezes
x menos 1 elevado a menos 2. Vou deixar ainda nessa forma de potência e não como fração para facilitar novamente minha derivada. Porque essa é a primeira derivada, devo chegar na quarta derivada. Então, segunda derivada. Vou derivar essa função que eu tive aqui. Então, a derivada do menos 2 fica fora da derivada. Vou derivar o x menos 1 elevado a menos 2. Ou seja, o expoente na frente, menos 2, vezes a derivada de, o x menos 1 elevado a menos 2 menos 1, ou seja, menos 3, vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é 1. Arrumando a conta, vai ser menos 2 com menos 2 dá 4. X menos 1 elevado a menos 3. Segunda derivada. Vamos calcular agora a terceira derivada. Vou juntar para cá um pouquinho. Terceira derivada. Então, é a derivada dessa segunda que encontra aqui. 4 aqui fica fora da derivada. Agora, o expoente vem na frente. Menos 3 vezes x menos 1 elevado a menos 3 menos 1. Ou seja, menos 4, né? Correto? Vezes a derivada que está dentro do parêntese, que é 1. Arrumando a conta, 4 vezes 3 dá menos 12, x menos 1 elevado a menos 4. E agora a quarta derivada, certo? O menos 12 fica fora, a derivada de x menos 1 elevado a menos 4 é menos 4, não é isso? X menos 1 elevado a menos 5, vezes 1, que é a derivada que está dentro do parênteses, né? Arrumando aqui, então, vai dar menos 12 com menos 4 dá 48, não é isso? X menos 1 elevado a menos 5. Ou, se quiser, 48 sobre x menos 1 elevado a 5. Positivo agora. Então, esse aqui é a quarta derivada dessa função. Entendeu? E o fato de escrever assim como potência em vez de fração facilitou minha vida no sentido de calcular mais facilmente a derivada, mais rápido, né? Porque se olhasse assim como fração, teria que aplicar a fórmula da derivada para uma fração de funções, né? Uma função, um quociente, né? A derivada do quociente, né? Que é um pouquinho mais longa, é a derivada da função de cima, vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo, sobre o denominador ao quadrado. Então, isso aqui demoraria mais um pouquinho em fazer as contas. Mas claro que vai dar a mesma conta, né? Vai dar a mesma derivada. Certo? Só para você ver aqui, por exemplo. Vou pegar essa aqui, a terceira derivada, e vou escrever como se fosse fração. Menos 12 sobre x menos 1 elevado a 4. Ok? Como se fosse fração. E vou aplicar aqui a derivada, para encontrar a quarta derivada, que é essa. Certo? Então, como que fazemos aqui? Vamos seguir a regrinha. Então, vamos calcular a quarta derivada. Denominador ao quadrado, né? Então, fica x menos 1 elevado ao quadrado, né? Aqui está a quarta, então aqui ao quadrado, assim. Correto? Agora vai ser a derivada do que está em cima, a derivada é menos 12,
derivada de menos 12, coloquei só linha aqui, vezes o de baixo, x menos 1 elevado a 4, menos o menos 12, que é a função de cima, vezes a derivada do denominador, de x menos 1 elevado a 4, derivada disso. Ok? Não fiz conta ainda, só montei. Agora vamos fazer as contas. Então vai ser, a derivada de menos 12 é zero, né? Porque é uma constante. Então fica 0 vezes x menos 1 elevado a 4. Menos por menos dá mais 12, não é isso? E aqui vai ser a derivada de x menos 1 elevado a 4. Então vai ser 4 vezes x menos 1 elevado a 3, né, que desconta uma unidade, vezes a derivada do que está dentro do parêntese, que 1. Então aqui calculei essa derivada que está faltando. Sobre x menos 1 elevado a 4 e ao quadrado depois. Então, potência elevada a potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então aqui fica x menos 1 elevado a 8. Não é isso? Beleza. Agora eu vou ajeitar as contas aqui. Como é zero, desaparece. Fica 12 vezes 4. 12 vezes 4 é 48, não é isso? X menos 1 elevado a 3, certo? Aqui 1, mas aqui desaparece mesmo. Sobre x menos 1 elevado a 8. E aqui agora, como é potência da mesma base, o x menos 1, né? Potência da mesma base, como é uma fração, você diminui os expoentes, certo? E fica com e o expoente maior que vai mandar, né? Como aqui tem embaixo, né? Ficaria assim se quiser colocar. 48, x menos 1 elevado a 3 menos 8, né? Ficaria assim. Já que o denominador, o 8 está embaixo, né? Está no denominador. E aqui então, claro, vai dar 48, x menos 1 elevado a menos 5, que já é a conta que tínhamos aqui em cima, né? Está igual, não é isso? 48 sobre x menos 1 elevado a 5. Correto? Certo? Vai dar a mesma coisa. Você aplicando essa maneira ou esta outra. Mas você, claro, que vê que quando eu derivei aqui usando a fração, a propriedade do quociente de funções, né? Aplicando a derivada do quociente, demora um pouquinho mais, né? Você tem que fazer mais passos, né? Mais continhas. Sendo que quando você usa assim, é mais rápido. Claro que essa forma aqui é apropriada, uma fase de você aplicar, quando o numerador é um número apenas, certo? Como este caso, né? Aí fica fácil de você aplicar. Se não, vai dar o mesmo trabalho. Entendeu? Quando você tem uma função em cima e uma função embaixo, que não são constantes, nenhuma das duas, vai dar o mesmo trabalho você desfazer a fração e colocar como produto ou aplicar a derivada do quociente. Da mesma coisa. Entendeu? Quando que faz diferença? Quando o numerador é uma constante, como neste caso. Porque aí você aplica muito mais rapidamente a derivada, encarando como se fosse uma potência. Tá certo? Muito mais rápido. Né? Mas vou repetir. Por que fica fácil? Porque o numerador da fração é uma função constante. Certo? Só por isso. Ou se não, é melhor aplicar essa propriedade aqui em cima. A derivada do quociente. Ok? Vamos a ver um exemplo aqui. Exemplo é o 3, é o 4 agora.
que é o 4, né? É sempre o 4. Então, a função é logaritmo natural da arco tangente de 3x, certo? E a derivada é a que está se pedindo. Calcular a primeira derivada, né? Então, calcule a primeira derivada. Claro que aqui, obviamente, o que você tem é a regra da cadeia, né? Você tem aqui uma primeira função, uma segunda função e uma terceira função, certo? Então, você aplica a regra da cadeia, certo? Está composta de funções assim, né? Você deriva a primeira, calculada na segunda, vê se a derivada da segunda, certo? Ou, se quiser, a derivada da função de fora, calculada na função de dentro, vezes a função de dentro, né? Isso temos que fazer aqui para o logaritmo, para a arcotangente e o 3x, certo? Então, primeiro, vou calcular a derivada do logaritmo natural, né? Lembra-te que a derivada, quando a função é o logaritmo natural, a derivada é 1 sobre a função. Simplesmente é isso. Então, a derivada vai ser 1 sobre a função de dentro. A arcotangente de 3x. Então, isso aqui é a derivada do logaritmo natural, né? Que é a função de fora calculada na função de dentro. Agora, vou calcular a derivada da função de dentro, certo? Da arcotangente. Só que aqui, novamente, é uma composta. A derivada da arcotangente vai ser, se não me falha a memória aqui, deixa-me ver meu bizu, arcotangente. É 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Não, essa é da arcotangente hiperbólica. Da arcotangente, cadê? A arcotangente é 1 mais, né? É mais, ó. A diferença é essa. 1 mais 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, essa aqui é a derivada que eu vou aplicar aqui agora. Certo? Então, a derivada da arcotangente agora. 1 sobre 1 mais, em vez de x quadrado, vou colocar a função de dentro, que é o 3x. 3x ao quadrado. Entendeu? Que significa isso, né? A derivada da função de fora calculada na de dentro. Vezes agora a derivada da função de dentro, que é a derivada do 3x. Somente 3, né? O 3 fica fora da derivada e a derivada do x é 1. Por isso que dá só 3 aí. E agora só arrumo a conta. Esse vai ser então 3 sobre 1 mais 9x quadrado, que multiplica a arcotangente de 3x. Certo? Pronto. Essa é a conta que estava buscando. Ok? A derivada dessa função. Aqui o que estamos usando o tempo todo é a regra da cadeia. Certo? Vamos fazer outro. Agora a função é exemplo 5. f de x igual a x arcotangente
arcotangente de x mais o logaritmo natural da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Certo? Então, aqui, você está obrigado aqui a aplicar a derivada do produto, porque x vezes a arcotangente de x, é um produto de funções, e aqui você está obrigado a calcular a regra da cadeia, porque é a composta do logaritmo natural com a raiz quadrada e com 1 mais x quadrado, ou seja, são 3 funções novamente aqui. Certo? Então vamos calculando devagarzinho. Então, a derivada do produto, né? Lembra da formulinha da derivada do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, não é isso? Aqui, né? A derivada do primeiro é a derivada de x, que é 1. Então fica só a cotangente. Mais o primeiro vezes a derivada da cotangente, né? Estou aplicando essa formulinha aqui. A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, a derivada do primeiro é 1. Por isso fica só a cotangente multiplicada, né? Mais x vezes a derivada da arcotangente, a arcotangente, que é menos, né? A derivada da arcotangente, que é menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Que parecia com a derivada da cotangente, a derivada arcotangente, só que tem um sinal de menos na frente aqui. Então seria vezes, né? Menos 1 sobre 1 mais x quadrado. Então esse aqui é a derivada dessa primeira parte só, né? A derivada dessas duas funções aqui. Correto? Esse é todo. Agora mais. Agora vem a derivada aqui dessa regra da cadeia, né? Tripla. Né? Então aqui vou aplicar primeiro a derivada ao logaritmo natural. Então a derivada do logaritmo natural é 1 sobre a função, né? 1 sobre a função. 1 sobre a função. Então 1 sobre 1 mais raiz de 1 mais x quadrado, né? 1 sobre raiz de 1 mais x quadrado. Raiz quadrada de 1 mais x quadrado. Vezes a derivada que está dentro do parênteses, dentro do logaritmo. Que é a derivada da raiz quadrada, né? Então, é como se fosse, você pode encarar a derivada da raiz quadrada, né? Aqui é tudo derivada, né? A derivada desse, a derivada desse. E se tem a raiz quadrada, você pode olhar como x elevado ao meio, né? Não é isso? Só para facilitar na hora de calcular. Então, como fica aqui? Fica o expoente na frente e fica x elevado ao meio menos 1, ou seja, menos 1 meio. Certo? Ou 1 sobre 2 raiz de x. Certo? Então, essa é a derivada da raiz quadrada. Então, vou colocar aqui. Então, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada. Certo? Vezes a derivada que está dentro da raiz, né? Já que estou aplicando a regra da cadeia. Então, aqui é derivada do logaritmo natural, essa é esta primeira,
vezes a derivada da raiz quadrada. Isso é a segunda, vezes a derivada que está dentro da raiz. A derivada de 1 é 0 e a derivada de x quadrado é 2x. Certo? E pronto. Já fizemos a conta. Podemos simplificar aqui, se quiser, esse x aí, e organizar isso tudo que fizemos, né? Então ficaria assim: arco cotangente, perdão, de x menos x sobre 1 mais x quadrado, né, que multiplica aqui, mais x sobre, e esse aqui também multiplica, né, como aqui a raiz quadrada e aqui a mesma raiz quadrada, vai embora a raiz, fica 1 mais x quadrado. E olha que interessante, aqui fica menos x sobre 1 mais x quadrado e aqui mais x sobre 1 mais x quadrado. Então, posso simplificar essas duas contas e a primeira derivada dá somente arco cotangente de x. Correto?